Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor da Sagrada Família de Nazaré esteja conosco em mais uma sexta-feira. Com a graça de Deus, eis-me aqui, com alegria, para partilhar com vocês o Santo e o Evangelho de hoje. Hoje, a Igreja celebra um bispo e também doutor da Igreja, que é São Pedro Crisólogo. Vamos à história dele. Este santo nasceu em Imola, na Itália, no ano de 380. Ele aproveitou sua vida gastando-se totalmente pelo Evangelho, a ponto de ser reconhecido pela Igreja como doutor da Igreja. Isso se deu em 729 pelo Papa Bento XIII. São Pedro Crisólogo tinha esse nome por ter se destacado principalmente pelo dom da pregação. Crisólogo significa o homem da palavra de ouro. Esse codinome foi lhe dado a partir do século IX. Diante da morte do bispo de Ravenna, o escolhido para substituí-lo foi Pedro, que neste tempo vivia num convento, onde queria se oferecer como vítima no silêncio. Mas os planos do Senhor fizeram dele bispo. Pastor prudente e zeloso da igreja, usou do dom da pregação como instrumento do Espírito para a conversão de pagãos, hereges e cristãos indiferentes na vivência da própria fé. São Pedro Crisólogo, com seu testemunho de santidade, conhecimento das ciências teológicas e dom da comunicação, venceu a heresia do monofilicismo, a qual afirmava Jesus ter apenas uma natureza e não a misteriosa união da natureza divina e humana, como o próprio nos revelou. Um homem que tinha o pecado no coração, porém, Pedro lutou com as armas da oração, jejum e mortificação para assim desfrutar e transmitir pela palavra o tesouro da graça de Deus. Isso até entrar na glória celeste no ano de 450. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Com a graça de Deus, eis-me aqui para anunciar o Evangelho e a boa nova do Senhor, que hoje está em Mateus capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho de Mateus vem assim nos alertar, porque Deus, Ele trabalha através das pessoas
que nos são enviadas para enviar a sua boa nova. Veja bem, aqui Jesus, ele não conseguiu fazer grandes milagres na sua terra, porque todos o conheciam pela sua origem. Sabiam quem era seu pai, quem era sua mãe, e não acreditavam que daquele homem simples, que teve uma vida simples, poderia sair tanta sabedoria. Então, Jesus, assim, sabendo e né, ele sabe o que passa no coração de cada um deles, ficou triste porque ele não pode fazer muito milagre ali na terra dele. Deus quer fazer milagre na nossa vida e ele usa de pessoas simples da nossa convivência, que não sejam as mais preparadas, as mais capacitadas. Na maioria das vezes, também pouco caso damos a essas pessoas que são conhecidas por nós, né? Veja bem, quando um filho está doente, às vezes os pais pegam e levam para alguém benzer. Olha, se soubessem o poder que o pai e uma mãe têm, porque são batizados, né? Recebem a Eucaristia, né? O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles soubessem que eles mesmos podem fazer essa bênção, abençoar os seus filhos, não só na hora que estão doentes ou estão aflitos, mas todos os dias. E que essa bênção não vem de nós, vem de Deus, né? Então, se dessemos realmente importância a esse dom, né? A essa unção que Deus deu para cada batizado, para cada pai e mãe, avô, avó, tios, os milagres aconteceriam com mais frequência em nossa vida. Então, dentro da nossa própria casa, ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, eles nos aconselham, eles fazem-nos abrir nossos olhos para enxergar coisas que talvez nós não estamos vendo, porque eles podem estar sendo usados como instrumento de Deus para ajudar na nossa conversão, na nossa caminhada. Então, meus irmãos, devemos abrir os nossos ouvidos e ficar atentos com o coração aberto, pois o Senhor tem o poder de realizar milagres através de quem nós nunca esperamos. Mesmo que sejam aquelas pessoas que aos nossos olhos não possuem sabedoria, Deus as usa para que percebemos que a sabedoria dele é próprio do Pai. E nós? E você? Tem escutado as pessoas? Tem observado se elas são instrumentos de Deus na sua vida? Que ficamos então atentos à mensagem desse evangelho de hoje que Deus coloca no nosso coração para que aceitemos assim as bênçãos, né? Os conselhos e a mensagem de que Deus tem para nós e é pronunciada através de um irmão, de uma pessoa próxima, e que possamos assim acreditar que o milagre de Deus acontece em nossas vidas, mas nós temos que estar atentos para ouvir e aceitar. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.